Bom, hoje o vídeo nós vamos tratar sobre vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários em relação ao imóvel propriamente dito, você adquirir diretamente o imóvel. Nós hoje no Brasil nós temos uma modalidade de investimento, né, os fundos imobiliários, onde você pode investir com cotas, adquirindo cotas do fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário pode adquirir um grande imóvel, né? E distribuir as cotas que qualquer investidor pode ter acesso, desde que tenha uma conta em uma corretora, ou mesmo através do home broker do seu banco, né, da sua agência bancária, do formato que você preferir. As corretoras normalmente tendem a ter um processo mais simples e menos oneroso. Mas vamos lá, quais são as vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários em relação ao imóvel? Uma das primeiras vantagens que eu elenquei aqui para vocês diz respeito à liquidez. Como o fundo imobiliário, as cotas do fundo imobiliário elas são negociadas em bolsa de valores no mercado, você tem uma liquidez muito maior. Você consegue cotas de fundo imobiliário aí de R$100, R$50, algumas até muito menores do que isso. Consequentemente, é um título que você consegue comprar e vender com muita facilidade, ao contrário de um imóvel. Se você compra um imóvel por 300, 500 mil reais, você não consegue vender esse imóvel facilmente pelo seu valor de face. Normalmente, quando você precisa vender ele rápido, você acaba tendo que dar um desconto para o comprador. Então, a liquidez no fundo imobiliário, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes vantagens, certo? Uma outra grande vantagem dos fundos imobiliários diz respeito à própria gestão, né? Como você adquire uma cota de um fundo, esse fundo ele tem uma gestão que vai cuidar de selecionar os imóveis nos quais vão ser investidos, vão cuidar dos contratos de aluguéis, do recebimento, das cobranças, de negociar os contratos, negociar valores, prazos, procurar os melhores inquilinos. Então, você como titular da cota, você vai ter o benefício de receber o aluguel ou a divisão, o rateio dos recursos, dos lucros do fundo. Na maioria no Brasil paga mensalmente. Uma vantagem é que nesse momento são isentos do imposto de renda, essa já é uma outra vantagem, né? E você não tem o custo de gestão, você não precisa se preocupar com a administração daquele imóvel, porque tem um fundo que tem uma gestão profissional que vai estar cuidando desse ponto, certo? Uma terceira vantagem que pode ser elencada é a própria isenção do imposto de renda, essas cotas. A sua participação no rateio dos resultados, dos lucros dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Então, você vai receber esse recurso que decorre dos aluguéis recebidos pelos fundos, e esse recurso que você recebe, ele não está sujeito ao imposto de renda. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é uma grande vantagem. Lembrando que nem todos os fundos imobiliários investem em imóveis propriamente ditos. Existem fundos que envolvem títulos de renda fixa, fundos que compram cotas de outros fundos, etc. Quando a gente usa o termo do fundo escolher o imóvel, é porque é a adoção original, talvez o primeiro pensamento que se venha, mas existem fundos que não compram o imóvel diretamente, ok? Agora vamos lá, né? Nem tudo é mar de rosas, então existem também naturalmente desvantagens nos fundos imobiliários. Quais seriam essas desvantagens dos fundos imobiliários? Eu elenquei 3 aqui para vocês. Uma delas são os próprios custos de gestão desse valor que o fundo vai receber de aluguéis, seja do imóvel que ele comprou e locou, ou seja dos investimentos que ele faz, os proventos desses investimentos. Ele vai tirar os custos que ele tem de gestão. Então você vai ter toda uma estrutura administrativa encarregada de fazer a gestão desse fundo, e naturalmente isso vai ter um peso, vai ter um custo, né? Então o fundo, de tudo que ele arrecada, ele não vai poder distribuir tudo, porque ele tem todo um custo para se manter. Então esse custo de gestão é uma desvantagem. Uma outra questão é a questão da oscilação do preço das cotas, a marcação de mercado. Essa desvantagem está muito relacionada às intempéries do mercado. Então, o mercado estando otimista, normalmente o fundo tende àquela cota a subir, a ter uma valorização. Quando a conjuntura econômica não está bem, o mercado está mais nervoso, você tende a ter uma marcação para baixo, a cota tende a perder valor. E isso incomoda muitas vezes o investidor, principalmente os menos experientes. É claro que se você for olhar para o imóvel em si, ele também sofre essa variação, mas como você não fica precificando o imóvel todo dia, você não percebe.
Mas no fundo isso é perceptível porque a cota, ao ser negociada em bolsa, ela tem cotação diária, que inclusive oscila dentro do dia. Então isso pode ser considerado uma desvantagem para quem vai ficar se apegando a essas oscilações. Uma terceira desvantagem dos fundos está relacionado à própria capacidade de valorização. Como os fundos, no geral, eles escolhem ou cotas de outros fundos ou propriamente os imóveis para receber aluguéis, na maioria dos casos, esses imóveis normalmente já têm uma valorização interessante, eles já são imóveis de alto padrão, você já tem acesso a imóveis muitas vezes já maduros, enfim, e acaba que você fica sem ter acesso a grandes valorizações nesses imóveis. Às vezes no investimento direto no imóvel você consegue valorizações maiores. Você no fundo imobiliário você tem uma menor possibilidade de grandes oportunidades de valorização de imóveis. Isso pode ser considerado uma desvantagem. Mas uma outra vantagem que eu não comentei no início diz respeito ao acesso ao tipo de imóvel. Com o fundo imobiliário você tem acesso a imóveis de altíssimo padrão que dificilmente você conseguiria ter acesso diretamente pelo custo. O valor em ser investido seria muito alto, ok? Então, 3 vantagens, 3 desvantagens aí dos fundos imobiliários para você avaliar se para você é interessante investir em fundos imobiliários, é melhor investir no próprio imóvel. Claro que um ponto-chave é quanto você dispõe para investir. O pequeno investidor, quem está começando a investir, a poupar, juntar recursos, provavelmente deve optar, nesse caso, pelos fundos imobiliários, até porque consegue investir no fundo, né? Enquanto com o imóvel você precisa de um recurso muito maior. Mas são pontos, nada vai ter só pontos positivos e nada vai ter só pontos negativos. É sempre bom mensurar aí vantagens e desvantagens para fazer a escolha mais acertada.